falar agora da investigação do caso da tentativa de assassinato do Miguel Uribe, tá? Vocês lembram, o Miguel Uribe é o candidato de oposição lá na Colômbia ao Gustavo Petro, que é o atual presidente colombiano, esquerdista como Lula. Tal como Lula está num fim de linha, sabe que não vai ganhar a eleição que acontece no início do ano que vem, e com isso está tentando eliminar a oposição aparentemente à base do tiro, né? A gente vai ver que eles acharam o celular do garoto que fez o ataque, né, que deu o tiro, e também identificaram modificações da pistola. Na verdade, o Uribe acabou dando sorte nesse atentado. Eu vou explicar para vocês o porquê. Ele ainda está no hospital, ainda está em estado crítico, ainda corre risco de vida, mas por hora segue o tratamento do Uribe, né? E o importante é a gente ver isso daí também para ver, como eu falo para vocês, as estratégias que o Lula provavelmente vai usar aqui no Brasil quando chegar na vez dele, né? Da mesma forma que o Gustavo Petro agora está desesperado porque sabe que vai perder a eleição, que é no início do ano que vem, vai chegar o ano que vem, o Lula vai saber que ele vai perder a eleição também e vai seguir pelo mesmo caminho, né? A outra coisa que o Petro está fazendo é a convocação de constituinte, quer fazer uma nova constituição para a Colômbia. Pois é, exatamente, um risco enorme que a gente corre com isso também. Essa notícia foi sugerida por Não é Petro, é Petro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar com as investigações que tem aqui do caso, porque a Polícia Civil deles lá identificou o celular do jovem que atentou contra o Miguel Uribe, mas não era o celular que aparece no vídeo, tá? No vídeo, o rapaz está usando um celular de outra pessoa que foi emprestado para ele. Não está claro ainda como é que ele trocou o celular, né? Então eles sabem que o celular pessoal do garoto foi encontrado na casa dele. Logo depois do atentado, os policiais fizeram uma batida na casa do garoto e apreenderam o celular dele original, digamos, o celular dele normal, né, do dia a dia. No dia do atentado, uma pessoa que tinha o nome, o apelido El Costeño. El Costeño significa alguma coisa como o litorâneo, né? Enfim, um apelido do cara lá, que seria, segundo estão dizendo, é o cérebro por trás desse ataque. Esse cara é o cara que fazia contato com o garoto, e o celular que aparece, você lembra que a gente mostrou que o garoto estava com o celular no dia, né? E quando foi preso pela polícia, ele não estava mais com o celular. Mas existem vídeos da praça antes do ataque que mostram o garoto mexendo no celular, que é diferente do celular dele de casa. O celular que o garoto estava mexendo era justamente o celular do Costeño. E não está muito claro em que momento que o garoto devolveu esse celular, que seria do Costeño, ou destruiu ele, o que aconteceu com esse celular do Costeño, né? De qualquer forma, tendo o celular original dele, a polícia espera encontrar contatos com esse pessoal, porque esse cara, ele foi contactado antes, ele tinha alguma lista de contatos de alguém, né? Devia estar já integrado em alguma organização criminosa para fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, além disso, eles estão trabalhando com várias entrevistas e testemunhos, analisando material de 89 câmeras de segurança, 8 telefones adicionais que foram apreendidos na região e fazendo outras análises lá para tentar identificar quem está por trás, quem seria o El Costeño, que é o mandante desse ataque contra o Miguel Uribe. Agora, uma outra coisa curiosa que eles identificaram é que a arma foi alterada para disparar em rajada. Ou seja, ele deu 2 tiros, né? O Uribe recebeu 2 projéteis na cabeça. Era para ser mais, era para disparar em rajada, até descarregar a arma todinha. É que a arma bloqueou, só foram 2 tiros, né? Então, de certa forma, o Uribe teve sorte nessa história, né? Eles alteraram a arma para disparar em rajada, o que paradoxalmente diminuiu a potência dos disparos, então os disparos foram um pouco menores, né? Ainda assim, a situação do Uribe é muito grave. A informação de hoje do estado de saúde dele é que ele ainda está internado, ainda está fazendo cirurgias para, né, tentar recuperar, ainda corre risco de vida, então a situação ainda continua muito crítica para o Miguel Uribe, né? Ele está em coma induzido, os médicos ainda não acham seguro tirar ele do coma induzido, certamente teve muito inflamação no cérebro, enfim, eu não entendo, mas a situação dele não é tranquila ainda, né? Bom, de qualquer forma, essa foi a situação, esse foi o ataque, eles têm mais informações sobre o garoto, né? Para compensar a perda de impacto, de acordo com os investigadores, os autores do atentado colocaram as balas com bronze e latão, uma manobra que isso piora a situação por outro lado, né? Ou seja, as balas estavam revestidas com latão para causarem maior dano no Miguel Uribe. Então é realmente uma coisa triste isso daqui, né? Por que uma arma, ao disparar em rajada, ela acaba perdendo potência? Porque a rajada é justamente a descompressão do gás de um disparo, uma parte dessa descompressão do gás é usada para rearmar, para fazer, né, rotacionar o mecanismo e rearmar para o próximo tiro. Então, como uma parte da energia é gasta para isso, a bala acaba saindo
saindo com o projétil acaba saindo com menos potência, né? De qualquer forma, a situação é essa. O que eles sabem agora é que essa arma foi preparada, então isso limita o escopo das investigações e também direciona quem pode fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, não é gente, não se trata de caso de uma pessoa revoltada contra o Uribe querendo atirar nele, é uma organização criminosa querendo matar o cara. Outra coisa que eles investigaram, que eles já têm informação aqui, é que a questão é totalmente interna. Eles descartaram, o governo do Petro estava falando que poderiam ser grupos ligados a máfias do Equador e de outros países e não sei o que lá, e a investigação já descartou isso, é gente da Colômbia mesmo que fez esse ataque. A gente sabe que é o Petro, porra, todo mundo sabe que é o Petro que fez isso, né? Então temos que tomar cuidado, é o que eu falo para vocês, a esquerda brasileira fez de tudo o que podia e o que não podia para ganhar a eleição em 2022, conseguiram voltar ao poder achando que iriam reconquistar a confiança do povo brasileiro. Estão vendo nessa altura que são incapazes disso, que o mundo mudou a ponto de eles estarem velhos e não terem mais capacidade. É o mesmo que o Petro está sentindo na Colômbia. Fim de linha, não tem como voltar ao poder mais. E daí, o que eles vão fazer nesse meio tempo é que é o medo, né? Uma outra coisa que está preocupando muita gente, o chefe de gabinete do Petro, o Alfredo Saad, está querendo fazer uma Assembleia Constituinte e querendo 8 milhões de apoios para fazer uma Assembleia Constituinte na Colômbia. E o pessoal teme que eles consigam isso com fraude, não sei o que lá, e isso é um problema, porque uma Assembleia Constituinte com um governo de esquerda certamente vai resultar numa Constituinte, numa nova Constituição que vai ajudar a esquerda lá na Colômbia. Então, esse tipo de coisa, você pode esperar esse tipo de truque aqui no Brasil também, o Lula pedindo reforma constitucional, alguma coisa assim. Vamos esperar que o Brasil não esteja tão comprometido institucionalmente quanto a Colômbia, que a gente consiga se livrar da esquerda aqui sem maiores problemas.